Oi, gente. Vamos falar sobre a literatura da segunda metade do século XIX, mas não vamos falar sobre a prosa porque isso já foi conversado. Você tem aí material muito bom e muito interessante sobre isso. Vamos falar sobre a poesia da segunda metade do século XIX. Do que a gente está falando de verdade quando eu falo poesia da segunda metade do século XIX? Estou falando de duas escolas literárias, se a gente pode chamar assim. A primeira, o parnasianismo, e a segunda, o simbolismo. Existe uma produçãozinha que pega um finzinho do XIX, né, inicinho do XX, na virada, mas que corresponde ao pré-modernismo, que já vai ser discutido separadamente. Então, essa produção a gente não vai abordar hoje. Nós vamos nos ater à produção parnasiana e à produção simbolista. Pronto para a viagem? Então, vamos recuperar só alguns detalhezinhos. Você sabe que na primeira metade do século XIX, atenção, né? Mini flashback aí para você de primeira metade do século XIX, essa primeira metade diz respeito à poesia romântica, né? Então, romantismo. E qual era a característica? Vamos lembrar algumas características do romantismo? Grande sentimentalismo, a subjetividade, não é isso? Uma aproximação entre a linguagem poética e uma linguagem mais popular, embora para a nossa leitura de hoje não seja essa a impressão que muitas vezes ela causa. E por quê? Porque nós estamos bastante distantes já daquele momento. Então a nossa sensação nem sempre é de uma linguagem muito popular. Mas quando você compara a produção romântica com a produção parnasiana, fica mais fácil entender que o romantismo buscou essa aproximação com a linguagem popular. Muito bem, então a primeira metade tem o romantismo com os seus 3 grupos, ok? Primeiro grupo com aquela característica nacionalista e indianista, o segundo com aquela literatura mal do século, muito subjetiva, muito emocional, e o terceiro grupo com a poesia social, o condoreirismo, e já uma visão um pouco alterada do amor, trazendo elementos de sensualidade, não ficando exclusivamente naquela visão idealizada que a segunda geração consolidou na nossa literatura. Ok, relembrados esses aspectos, nós podemos caminhar e entender que a poesia parnasiana vai representar uma reação a esse excessivo sentimentalismo, né? A gente sabe que existe digamos assim, um certo balanço entre razão e emoção no que tange à produção artística. Então, é natural que se um grupo de artistas privilegiou fortemente a emoção, que isso chegue a um ponto tal que depois se esgote, né? São formas que se esgotam naquele momento, e aí os próprios outros artistas que vêm sucedendo começam a sentir necessidade de partir em busca de algo diferente. E o diferente, muitas vezes, é o oposto. Então, nós vemos muitas escolas literárias que se sucedem recaindo nisso. Uma focaliza fortemente a emoção, a outra fortemente a razão. E aí vamos oscilando nesse movimento pendular que faz toda a dinâmica das sequências de estilos, dos chamados estilos de época, até chegarmos ao século XX, que bagunçou. E aí, meu amigo, de pêndulo, a gente vai para todas as direções e inventa todas as coisas possíveis e experimentáveis. Mas voltando ao XIX, nós temos o romantismo e, na segunda metade, o parnasianismo. Você sabe que o parnasianismo é a expressão poética dessa concepção de segunda metade do século
XIX que foi compartilhada na prosa através do realismo e do naturalismo. Então nós vamos ter uma linha de produção literária que se harmoniza em alguns objetivos, mas com realizações diferentes. A prosa tocou essas ideias de objetividade de uma maneira e a poesia de outra. Então nós vamos examinar agora as características que marcam o texto parnasiano e alguns dos seus principais autores no Brasil.